Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje o episódio é especial, porque a gente vai falar de uma figura que todo mundo conhece muito bem. Hoje a gente vai falar da mãe, da nossa mãe, de mães de forma geral. E se você tem uma mãe brasileira, você sabe exatamente do que eu estou falando. Minha mãe tem habilidades impressionantes. Fazer a mesma cara de dor para tudo. Ela pode estar com pneumonia, com dor de barriga ou simplesmente com a vontade de peidar. E a cara dela é a mesma. Vocês passam por isso? A expressão é a mesma. Não dá para saber se é grave ou se não é grave. E o pior é que minha mãe consegue dramatizar coisas pequenas de um jeito assim muito convincente. Ela senta, respira fundo, olha para um lado, olha para o outro, faz aquela cara assim de é sério agora? E automaticamente a gente pensa, nossa senhora, será que eu vou ter que levar ela para algum lugar, para um hospital? O que será que está acontecendo? E às vezes ela simplesmente queria peidar escondido porque tinha uma visita, ou estava segurando por muito tempo. Enfim, coisas de mãe. Mas no meio de tudo isso, tem uma coisa séria. Mãe sente tudo de forma muito intensa, sente muito. Às vezes mais do que ela realmente fala. Mãe pergunta se você comeu, a mãe pergunta se você tá bem, ela manda mensagem do nada durante o dia. Ela se preocupa mesmo quando você está bem, mesmo sabendo onde você está, mesmo sabendo com quem você está, mesmo sabendo de que conhece todas as pessoas com quem você está nesse momento e que são de confiança. Porque a mãe, eu descobri recentemente que ela não quer só a informação, se tá bem, se não tá. Ela quer confirmar com os próprios olhos que você está bem, que você chegou bem, que você está em casa. E eu lembro de ir para casa do meu ex-namorado várias e várias vezes. E eu voltava super tarde, porque as coisas demandam tempo. Tempo das pessoas chegarem, tempo de cozinhar, tempo de brincar algum jogo, tempo de comer, tempo de despedir. E tudo isso leva tempo. E parece que o tempo, quando a gente está nesses ambientes que a gente gosta, ele passa muito rápido. E às vezes a gente não para pensar o tempo que já passou. Quando a gente olha no relógio, já é 1 da manhã. Sempre que eu chegava em casa, onde a Lourdinha estava? No sofá, sentadinha, esperando. Às vezes até fingia que dormia. Outras vezes brigava. Isso são horas. Te liguei várias vezes, você tinha que ter chegado antes. E além disso, as várias ligações. Você tá vindo? Onde você tá? Vai demorar? Que hora você vai chegar? E eu pensava, mas ela sabe onde que eu tô. Só que hoje eu entendo que a mãe, ela não descansa enquanto o filho não entra pelo portão. E a mãe também tem essas obsessões assim, um pouco específicas. Por exemplo, eu lembro que ela tinha uma com feijão. Ela insistia para eu comer feijão em grãos, sabe? Feijão normal, em grãos. Mas eu não gostava daquele gosto dos grãos, sabe? Eu não gostava que o feijão tinha um pouco de gosto de terra lá dentro. Ainda mais quando você não misturava com o arroz ou se não tivesse muito caldinho, eu sentia um gosto de terra. E aí ela me deixava ali na mesa por horas até eu comer o feijão. Até eu almoçar completamente, não deixar nada no prato. E eu só ficava olhando para aquele feijão e falava, nossa, não consigo comer você, eu já tô satisfeita, nem quero mais você, você tem um gosto ruim. Porque ela não deixava eu sair dali enquanto eu não comia. E eu tentando, 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 e eu não conseguia. E eu tentando, e ela também tentando, e ninguém vencendo. E eu lembro dela me deixar ali por horas, e além disso, a gente chegava à conclusão que eu não ia comer mesmo. Que realmente eu não queria, não estava bom. Já estava frio, pior ainda, já era ruim, quente. Imagina frio, aí mesmo que eu não ia comer.
E aí ela tirou o prato. Mas aí você não pode brincar, aí você não vai ganhar de sobremesa. Aí tirava algumas coisas com forma de punição, porque eu não comi o feijão. Mas aí, um dia eu consegui explicar que eu gosto de feijão, mas não em grãos. Eu prefiro ele batido no liquidificador. Então, pronto. Foi a infância inteira ela fazendo o feijão dessa forma, batido. Como se fosse um caldo de feijão, sabe? Ou seja, ela adaptou a forma como eu gosto de feijão, como eu consigo comer feijão. Ao mesmo tempo, ela está fazendo o papel dela de me nutrir e eu, dessa forma, consigo comer. Hoje, eu como normalmente feijão, gosto muito, mas eu não posso comer seco, igual só o feijão, sabe? Eu sinto ainda esse gosto de terra. Mas o interessante é que na época parecia só uma insistência, algo assim que não tinha muito nexo. Mas hoje eu vejo que era uma mulher tentando nutrir a filha do jeito que ela sabia. E quando ela entendeu um caminho melhor, mudou o formato. E isso é muito bonito de se ver, porque também é uma forma de você ser ouvida e uma forma de demonstrar amor. E tem uma memória na infância que eu consigo lembrar relacionado à alimentação, que eu acredito que eu nunca vou esquecer. Eu estava muito ansiosa para ir para a escola. Eu não sei se era uns primeiros dias de ir para a escola, alguma coisa assim. Eu estava muito, muito ansiosa. Acordei super cedo, antes dela. Não sabia que horas eram, porque eu era bem criança. Mas eu sei que era cedo e que ela não tinha acordado. E aí eu esperei e nada dela sair do quarto. Eu comecei a ficar impaciente, 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 até que entrei no quarto dela e chamei ela. Não tem aula hoje? Eu lembro de ter perguntado isso. Você não tinha aula, porque ela não tinha acordado ainda. Aí ela acordou num pulo, me trocou de roupa, porque criança aparentemente não sabe se trocar. Então, eu podia ter ali conseguido um tempo para ela já com a roupa trocada, mas aparentemente criança precisa do adulto para trocar de roupa. E ela me levou correndo para a escola. Só acho que a escola era, né? Literalmente em frente à minha casa. Era praticamente o tempo de atravessar e eu já estava na escola. E eu já estava na sala. Eu lembro que a aula já tinha começado, todos os alunos já estavam com os cadernos abertos, já tinham feito aquelas primeiras lições do início do dia. E logo depois, quando já estava ali tudo certo, o coração diminuiu os batimentos, eu estava tranquila ali, começando a aula, tentando entender, me chamam na porta. Nossa, eu gelei. O que eu fiz de errado? Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa de errado e não sei o que é? Mas era minha mãe. E ela tinha levado para mim café com leite e pão com margarina. Porque não tinha dado tempo de tomar café. Então ela levou lá para mim na sala. E ela me fez comer ali, do lado de fora da sala. E eu lembro de ter ficado tão feliz com isso. Foi um café da manhã memorável, sinceramente, porque ao mesmo tempo que ela levou para mim, eu nem tinha consciência que eu tava com fome, eu realmente comi tudo. E ela esperou eu terminar de tomar todo o café, comer todo o pão, depois foi embora. E eu senti, assim, amada, sabe, naquele dia. E até hoje, quando eu lembro disso, eu tenho uma memória afetiva com café com leite e pão com margarina. Nunca vai ser o mesmo café com pão com margarina, nunca vão ser o mesmo. É interessante pensar nesse cuidado, né? Esse cuidado com que a mãe tem com o filho. E eu acho que existe um momento na vida em que a gente para de enxergar a mãe só como mãe e começa a enxergar ela como uma pessoa que é humana. Então, depois que eu comecei a ter consciência disso, várias vezes eu vi minha mãe cansada, cansada da rotina, cansada das obrigações intermináveis, porque você sabe, né? Você começa a mexer com casa, nunca termina. Você acabou de uma cozinha, você conta 3 segundos, a cozinha tá suja de novo. Você arruma a cama, daqui a pouco ela tá suja de novo. Com criança ainda, você acabou de arrumar toda a casa, quando você vê tá cheio de brinquedo pra tudo quanto é lado. É muito disso, cansaço dessas
das situações, das próprias pressões do tempo na vida, pressão de que ter que levar as crianças na escola, então rotina de levar na escola, rotina de cumprir o horário de almoço. Eu lembro que sempre 11 horas a gente já estava almoçando, para 11h30, meio-dia a gente trocar de roupa, 12h30 a gente ia sair. Então sempre tinha um horário bem certinho ali para a gente almoçar. Então cumprir todas as obrigações é cansativo por um longo período de tempo. E cada uma tinha uma idade, então tinha vez que tinha 2 de tarde em casa, 2 de manhã em casa. Tinha vez que tinham 3 de manhã, 1 de tarde. Aí tem vez que era às 4 de manhã, a tarde fica livre. Então teve muitas dessas oscilações. Cada ano era um ano diferente, devido ao ano escolar de cada uma. Então, querendo ou não, é um processo adaptativo o tempo todo. Adaptar filho na casa, casa sem filho e as obrigações de forma geral. Então teve tudo isso, essa mistura de horário, mistura de rotina. E mesmo assim ela estava ali, firme, fazendo o que tinha que fazer. E nas condições que tinha também, e eu acredito que dando o melhor dela sempre. E ao mesmo tempo, eu consigo perceber hoje em dia que mãe é muito criativa quando o assunto é cuidar. Ela inventa várias e várias coisas, receitas, brincadeiras para interagir com as filhas e com os filhos de forma geral. Por exemplo, como feijão, ela mudou o formato, mudou o jeito, mudou a forma de apresentar. Às vezes ela queria dar beterraba. A gente não queria comer beterraba. Beterraba é meio feio, meio. Não quero. Aí ela, você não quer não? Aí ela batia a beterraba no feijão. E eu adorava o feijão batido, então ela misturava ali a beterraba no feijão. Aí o feijão ficava vermelhinho, é uma outra qualidade de feijão. Então teve toda uma mudança de apresentação das mesmas coisas para que a gente abraçasse aquilo e fizesse o que ela quisesse que a gente fizesse. E que de certa forma tá certo. Então era uma forma criativa de fazer a gente fazer as coisas certas, do jeito que ela pensa. Então eu lembro que ela fazia vários e vários tipos de suco. Suco que levava N nutrientes, ela colocava laranja com caule de couve, colocava limão, acerola. Então ela fazia várias misturas para que a gente ficasse nutritivo. E hoje em dia, nenhuma de nós tem nenhuma restrição assim com alimentos. A gente come de tudo. Acredito que as mães, ou no caso minha mãe, entendeu muito cedo o que ela precisava de adaptar. Ou seja, o amor também é adaptação. Tiveram vários e vários momentos que a, a vida parecia grande demais para os problemas que aconteciam. Momentos que a casa parecia pequena demais para tudo que estava acontecendo e mesmo assim, ela estava ali, segurando as pontas, cumprindo a rotina, fazendo tudo no horário que tinha que ser feito. E eu lembro também que ela tinha várias manobras para levar a gente para tomar vacina. Então ela disse, hoje a gente vai ir na casa de fulano. E a gente adorava ir na casa de alguém. Ainda mais se esse alguém tinha criança pra gente brincar. Então ela fazia isso. Mas antes, no meio do caminho ela falava, mas antes a gente só vai dar uma passadinha aqui. Ou seja, passadinha aqui no posto de saúde pra gente levar umas vacinadas na bunda. Então, foi todo esse processo criativo para ela fazer com que a gente saísse de casa sem ficar pirraçando, né, no meio da rua. E ao mesmo tempo balanceando isso com algo que a gente gostasse. Ou seja, ela fazendo o que precisava ser feito. Mesmo com o coração cortado, porque não deve ser nada fácil levar os seus filhos para tomar uma vacina, né? Ver eles chorando, ver eles sentindo dor. Mas é necessário. E às vezes, mesmo com o coração na boca, tendo que fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes até segurando o choro. E outras fingindo que tá tudo bem. E eu cheguei à conclusão que o amor de mãe é tão forte que nem ela mesma percebe o tamanho do esforço que faz. Porque muitas vezes virou rotina, virou automático,
virou o que precisa ser feito, mas não é fácil, entende? Não é fácil. E talvez seja por isso que tanta gente ama aquele filme Minha Mãe é uma Peça. Porque aquele filme não mostra uma mãe perfeita. Mostra uma mãe com exagero, preocupação, drama, repetição. Muitas vezes invadindo a privacidade. Mas mostra principalmente o amor em tudo isso. Em todos esses pontos tem um pouco de amor. E às vezes pode ser um amor que está cansado, um amor repetitivo, um amor que continua ali, sabe? Muitas vezes, eu lembro da menina lá do filme. Isso me irrita, entendeu? Eu lembro de uma cena específica desse filme. Quando a menina vai, parece que no posto de saúde, levar o exame de fezes. E ela toda lá com vergonha pra falar assim, ai, meu exame, assim, tá tentando de um jeitinho falar, assim, olha é a bosta dela. Eu achei muito legal, eu acho muito legal aquele filme. E como ele retrata o amor e ao mesmo tempo as formas que ela encontrou de lidar com as situações. Mas voltando, isso de certa forma irrita, né? Tipo, várias vezes essa filha da Firmina, ela se ficava irritada com o jeito da mãe, com perguntar demais, com ligar demais, com insistir demais, com preocupar demais. Mas tem um dia que você percebe que ninguém vai preocupar com você desse jeito, sabe? Talvez esse episódio também seja sobre outra coisa, sobre essa responsabilidade, sabe, de ser mãe. Porque às vezes tem tanta romantização por trás de maternidade, mas igual a gente vê nesse filme, Minha Mãe é uma Peça, mãe não é só uma foto bonita, não é só um chá de revelação, uma roupinha pequena, um vídeo emocionante. Não é só isso, sabe? É repetição, é cansaço, é noite sem dormir, é rotina, é preocupação constante. Você não sabe o que está acontecendo ali, se a criança está bem, se a criança está mal. Que espirro diferente é esse? São várias coisas que vão acontecendo que fica uma preocupação intensa o tempo todo. E muitas vezes abrir mão de qualidade de sono, sabe? Abrir mão de alimentar direito, abrir mão de fazer atividade física, abrir mão de encontrar amigos, abrir mão de viajar, abrir mão de tanta coisa e mesmo assim continua. Continua mesmo cansada, continua mesmo sem noite sem dormir, continua mesmo irritada de tanto choro, de tanta falazada, de tanto barulho, sabe? E olha para tudo isso, é muita coisa. Talvez a gente comece com esses pequenos pontos que eu coloquei aqui a refletir. O que é realmente ser mãe? Será que eu entendo o tamanho disso? E outro ponto também, pegando o gancho aí do Dia das Mães, que aconteceu no dia 10 de maio, você tem aproveitado a sua mãe como ela é? Ou gostaria o tempo todo que ela fosse diferente? Fosse outra pessoa, fizesse de outra forma? Porque mãe, assim como Minha Mãe é uma Peça, não é perfeita. Ela exagera, ela dramatiza, repete. Às vezes não escuta, você tem que repetir também. Às vezes tem dificuldade de falar e você tem que ensinar. Ensinar do seu jeito, sem julgar. Às vezes não entende tecnologia e você tem que ajudar ela também. Às vezes não entende um processo ou uma coisa que para você é muito fácil, mas que você tem que ensinar também. Porque ela fez o mesmo para você, ela te ensinou. E pensa o quão difícil é alguém ensinar o outro. Eu fico pensando hoje em dia, aprendendo inglês igual eu tô. Como que é possível ensinar alguém português? É tão difícil aprender uma língua nova, sabe? Incentivar essas coisas é difícil. Então,
Mãe sustenta as coisas, cuida, permanece. E talvez o amor de mãe não seja sutil, sabe? Mas é constante. E no fim, é isso que fica. Liga para sua mãe, apoia ela, ajuda ela, faça o que tiver nas suas mãos para que ela se sinta feliz pelo resto da vida dela. Te amo, mãe. Eu sei que está ouvindo meu podcast. Até o próximo episódio. Bye, bye.